E nosso estudo de hoje está na segunda epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 14. Eles têm os olhos cheios de adultério. Emmanuel vem comentar no livro Pão Nosso, lição 169, Olhos. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-los à frente de quaisquer paisagens, na identificação do que possui de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixar os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhe dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benemérita nos quadros da vida coletiva e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhe possam oferecer. Se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prossegue. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo, contudo nunca enxerga o mal onde o mal não existe. Bem, no primeiro momento a gente encontra uma palavra adultério, que hoje na concepção moderna todo mundo sabe o que é, era crime até pouco tempo e o nosso Código Penal há pouco mais de 15 ou 20 anos deixou de considerar como um crime. Mas era crime, pelo menos na década de 90, 80, 90 era crime aqui no Brasil, catalogado. Mas a gente lembra que essa palavra no Evangelho de Jesus ela tem um significado bem mais amplo, porque se considerava a aliança com Deus. Então, tudo que fosse contrário a Deus seria um adultério com relação ao seu compromisso com Deus. Então, quando ele fala assim, Jesus falou em alguns momentos, raça adúltera, está falando é a raça que não tem compromisso com Deus. Então, a interpretação é bem mais ampla. Mas Emmanuel aproveita que está falando olhos cheios de adultério. É claro que o olho é apenas um órgão do corpo humano e a gente sabe que tudo vai começar no coração do homem. Tanto que tem um outro momento que Jesus fala, né? A boca fala do que está cheio o coração. Os olhos vai ser a mesma coisa. Quando você tem um coração bom, teus olhos vão estar enxergando as coisas sempre do melhor ângulo. Mas quando a gente ainda está voltado para o adultério, para tudo que é contrário às leis de Deus, os nossos olhos vão estar aproveitando sempre as piores paisagens possíveis, de maneira que a gente vai sempre observar aquele cenário de duas pessoas diferentes observando o mesmo quadro e as duas, cada uma interpretando de acordo com a malícia de seus corações, utilizando os olhos de acordo com o que existe dentro do coração delas. Então uma vai estar sempre vendo o lado feio das coisas e a outra vai estar procurando sempre o lado bonito, belo, dignificante, edificante que tem em cada um dos quadros da vida. E Emmanuel vem falar para a gente, raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas, querendo enxergar. É claro que a violência urbana e a crise que a gente vive, principalmente essa crise moral, a crise maior nossa é a crise moral, né? Principalmente aqui no Brasil, em que se fala tanto em corrupção, quando a corrupção ela parece que ela é disseminada o tempo todo nos mais pequenos detalhes, né? Mas a gente vai percebendo que essa crise moral ela vai fazendo com que a gente fique armado, fique com uma certa malícia com as coisas, vigilante. Ele usa esse termo aqui no texto. Ele fala assim, né, que a nossa vigilância, né? Tem um momento que ele fala isso aqui, eu achei até interessante. Ele fala, peraí, ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. O que ele está querendo dizer? A gente, com medo das situações e das circunstâncias, a gente usa nossos olhos para poder identificar alguma coisa que possa comprovar que
aquilo é errado, enfim. Ele fala para a gente o seguinte: vamos tentar entrar sempre desarmado, entrar sempre com o coração aberto em tudo, que as portas vão se abrindo mais para a gente. Mas ele vem falar aqui para a gente 3 exemplos que ele dá para a gente. Olha só, normalmente o que é você utilizar os olhos cheios de adultério? Homens comuns, no 4º parágrafo. Primeiro, se atravessam um campo, não anotam a função útil do que pode ser feito naquele campo. A primeira coisa que ele pensa é como ele pode tirar lucro com aquele campo. Então já usou para o interesse pessoal exclusivamente. Primeiro ponto. Um segundo ponto também, que incomoda muito, né? Incomoda muito, eu vou até justificar, né? Eu trabalhei durante um tempo como agente religioso. E cheguei a trabalhar uma vez num presídio feminino e, coitada das meninas cumprindo pena e sozinhas, e é claro, sem ter a presença masculina, então numa carência afetiva e até sexual muito grande, é o que acontece realmente. Então, para a gente fazer o nosso estudo do Evangelho, a gente passava num corredor em que estavam as portas das celas, né, uma de cada lado, direita e esquerda, um corredor longo. E uma vez uma menina falou uma coisa tão desagradável de se ouvir, tão deselegante, que na cabeça dela poderia até ser um elogio, mas que lembrou muito o que alguns homens dizem quando veem algumas mulheres, que é tão grosseiro, é tão agressivo, é tão... E naquele momento eu ouvi aquilo e falei: meu Deus, é isso que deve sentir uma mulher quando passa um homem por ela e de repente pronuncia essas palavras de baixo... Pra gente não são palavrões. Eu posso repetir aqui, por exemplo, gostosa. É horrível uma pessoa passar e ouvir um homem chamar o outro de gostosa, né? Não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Ele vem falando aqui: se enxergam a irmã afetuosa de jornada humana, que segue não longe dele, acabam premeditando quase sempre a organização, acabam olhando a mulher. Existem muitos homens assim. A sensualidade ainda é uma doença aqui na Terra. Olham para a mulher, a primeira coisa que é olhar para o corpo da mulher e às vezes tecer alguns elogios menos dignos, desagradáveis. São poucos aqueles que olham o que interessa, que os olhos, né, acabam sendo que o espelho da alma. As pessoas não olham nos olhos, né, querem olhar para a beleza física e para contornos do corpo. E depois se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhece como possíveis portadores de ideias elevadas, não, acaba achando que eles são concorrentes. Então, tudo começando no olho. Ele falou de terreno, ele falou da sensualidade e falou também da concorrência entre os homens, que a gente usa os olhos de maneira equivocada, né, de maneira adúltera contra as leis de Deus. Então ele falou: ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar sempre com o mal. Não vamos ficar utilizando mal. Eu vou lembrar, como sempre eu gosto de lembrar, que no Evangelho que não foi canonizado, Jesus olha um cachorro morto, enquanto os discípulos estão com nojo, ele olha para o cachorro e olha que arcada dentária bonita que esse cão tinha. O que Jesus estava querendo dizer é que a gente, mesmo naquilo que parece mais repugnante, mais feio, a gente consegue achar alguma coisa de bonito para incentivar e para poder realmente chamar a atenção de que tudo que foi criado por Deus foi criado por bem, por progresso. Não precisa ficar só sendo analisado pelo ponto de vista ali da decomposição, daquilo que estava acontecendo. Então ele termina aqui o texto de hoje, olha, falando assim: olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. O olho otimista vai olhar para um campo e falar: se eu pegar esse campo e transformar numa obra social, olha como é que isso aqui ainda pode produzir ainda de alguma maneira. Vai olhar para uma mulher e vai, ao invés de ficar olhando para o corpo dela, vai falar: você tem alguma coisa naquele olhar ali que precisa de ajuda, assim, vamos ver se a gente consegue ajudar de alguma maneira. E vai descobrir um ser humano, às vezes maravilhoso, muitas das vezes maravilhoso ali por trás. E mesmo sempre um filho de Deus, que precisa de cuidado. E os companheiros, então, ao invés de concorrentes, mesmo que eles se coloquem como concorrentes a nós, a gente vai compreender o momento deles e vai ajudar sempre. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia, porque o homem cristianizado e prudente sabe contemplar o problema de si mesmo, contudo nunca enxerga o mal onde o mal não existe. Que Jesus nos ajude a gente controlar e saber usar melhor os nossos olhos.